Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo da série de estudos sobre o Livro dos Espíritos. E o nosso tema hoje é a reencarnação, como que ela acontece, como que é feito esse planejamento para a reencarnação, da escolha do corpo, das provas, como que o espírito se comporta nesse momento, como que se dá todo esse processo. Se você quer saber sobre esse tema, se você quer conhecer um pouco mais sobre esse assunto, continue com a gente. Se estiver gostando da série de vídeos sobre o Livro dos Espíritos, já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha com outras pessoas para que também tenham acesso a esse conhecimento e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Então, vamos lá. O Kardec faz essa pergunta, né, no Livro dos Espíritos, sobre como que é esse processo reencarnatório para os espíritos, né? Se eles sabem quando vão reencarnar, se eles sabem como vai ser essa reencarnação, enfim, como que é todo esse processo. E o que os espíritos esclarecem, né, nas respostas é que isso vai depender do grau ali de evolução daquele espírito, do grau de adiantamento. O que tem em comum para todos os espíritos é que eles sentem essa necessidade da reencarnação. Isso é quase que uma necessidade vital, assim como a morte é algo inexorável para nós que estamos encarnados. Para os espíritos que estão lá na erraticidade, no plano espiritual, isso também é inexorável. Todos precisam reencarnar, a não ser que sejam já espíritos que estão nas altas esferas, já espíritos puros, que aí é um outro caso, eles já não precisam mais reencarnar porque já completaram seu ciclo evolutivo. Mas no caso de espíritos que ainda estão nesse ciclo de evolução, que precisam evoluir, a reencarnação é uma necessidade, então o espírito é compelido à reencarnação. Mas o espírito pode, de acordo com a sua vontade, aquilo que está realmente pulsando nele, adiantar, né, essa reencarnação, ou seja, se ele tiver com muita vontade de reencarnar, ele acelerar esse processo da reencarnação, né, dentro ali das possibilidades daquela reencarnação, porque toda reencarnação envolve um processo complexo para que isso aconteça. Ou o espírito pode também atrasar, fugir desse momento. Muitas vezes isso acontece porque o espírito tem medo de voltar para a Terra, tem medo das provações, tem medo das dificuldades que vai enfrentar aqui e vai adiando esse processo. E também há espíritos que nem estão a par desse processo, então são espíritos que vão só reencarnar realmente naquele momento que não tiver mais como fugir disso, né? Quase como que ali sendo atraído para um corpo, né? Então, nesse caso dos espíritos que têm menos consciência desse processo, esse processo é um processo quase que automatizado, vai acontecer ali de acordo com as leis naturais, né? Agora, os espíritos que já têm mais consciência, já têm mais entendimento de como se dá esse processo, das necessidades de aprendizado, de evolução, de resgate dos erros do passado, esses espíritos vão participar ativamente do seu processo de planejamento reencarnatório. Então, eles vão participar das escolhas, das provas, das expiações, né? Ou seja, das dificuldades que vão enfrentar aqui, das possibilidades que vão ter aqui na Terra. Então, o espírito que vai ter mais possibilidades, vai ter menos possibilidades, mais recursos, né? Vai ter estudo, vai ter recursos materiais, não vai ter esses recursos, vai nascer numa família que vai lhe dar boas condições no sentido da educação, no sentido da criação, ou numa família que não vai poder lhe dar essas condições. Enfim, são várias variáveis ali que vão ser analisadas para o melhor aproveitamento daquele espírito no sentido da evolução espiritual. Então, todo esse planejamento é visando com que aquele espírito evolua de uma forma mais rápida e mais eficiente possível, né? Então, todas essas provas são escolhidas junto aos mentores desses espíritos, para que isso ocorra da melhor forma possível. Então, se o espírito tem mais recursos, mais possibilidades, menos possibilidades, as características físicas, né, do corpo desse espírito são escolhidas de acordo com essas questões evolutivas que vão contribuir para a evolução daquele espírito, né? Vão contribuir de uma forma
no sentido de provas e expiações, ou no sentido também de possibilidades ali de desenvolvimento de um trabalho, de algo que vá fazer com que aquele espírito avance na marcha evolutiva. Então, todos esses fatores são levados em consideração num planejamento quando o espírito tem condição de participar disso, né? Porque ele já tem um grau de consciência que permita. Espíritos que ainda não têm vão reencarnar de uma forma mais automática ali, de acordo com as leis da natureza, sendo atraídos para suas provas e expiações, porque todos passam por aquilo que tem que passar. Isso é da lei, né? Da lei de Deus, da lei de justiça, que os espíritos passem por aquilo que precisam passar. Então, de uma forma ou de outra, isso vai acontecer. Tudo que acontecer com o espírito quando estiver encarnado vai estar obedecendo à lei de justiça. Então, é um processo que ocorre ou de uma forma mais automática, se o espírito for um espírito ainda não adiantado, né, sem consciência desse processo, ou já de uma forma ali mais estruturada, mais planejada, com a participação do próprio espírito, para que isso seja mais eficiente e a reencarnação dele possa ter maior êxito e ele possa evoluir mais rapidamente para atingir aí mais rapidamente o grau de pureza espiritual, que é o que todos nós buscamos quando estamos aqui na Terra. Embora sabemos que esse é um processo lento, gradativo, paulatino, que vai acontecer ao longo aí de muitas encarnações à frente, né? Então, nesse momento da reencarnação, o espírito ele vai sentir, né, após passar por todo esse processo de planejamento, etc., uma perturbação até maior do que quando o espírito morre aqui na Terra, porque é um processo gradativo a reencarnação, né? Ela vai acontecer de uma forma gradativa, vai ter a concepção ali do feto, depois vai ter o desenvolvimento do feto, depois vai ter o nascimento da criança, e mesmo depois da criança nascida, essa reencarnação ainda não está consolidada, ela vai se consolidar lá aos 7 anos de idade, mais ou menos, que os espíritos contam no livro dos espíritos, que é mais ou menos dessa forma que acontece a reencarnação. Então é um processo gradativo e lento, então é um momento de uma perturbação, né, para o espírito que é duradoura, dura anos aí até o espírito poder se dizer reencarnado aqui na Terra. Então, até por essa dificuldade, né, que é até maior do que a morte, é um momento ali solene, importante para um espírito que está lá na erraticidade quando ele vai reencarnar, porque é um acontecimento muito importante na vida espiritual desse espírito. E tem ali toda uma ansiedade, porque o espírito tem medo, né, antes de reencarnar, porque ele sabe que vão ter provas, que vão ter expiações, que ele vai estar saindo do plano espiritual para vir para a Terra, onde ele não vai ter uma série de condições que lá no plano espiritual ele tem, enfim. Então há uma ansiedade, um receio, então há um momento ali de apreensão à reencarnação. A não ser que a gente esteja falando aí de um espírito muito evoluído, mas mesmo assim ainda há uma certa apreensão. Então esse momento é um momento que para o espírito é como se ele tivesse ali se incumbindo de uma travessia muito perigosa, de uma viagem muito perigosa, né? De uma jornada aí cheia de desafios. E nesse momento, muitas vezes, se o espírito estiver numa esfera onde há afeto, onde há amor, né? Dependendo da condição já evolutiva de adiantamento desse espírito, seus familiares vão acompanhar essa reencarnação, esse processo, vão estar ali com ele nesse momento em que ele vai partir para a reencarnação, como uma despedida, né? Então é um momento que pode ser acompanhado sim por esses familiares e que posteriormente são esses familiares que vão ser lembrados nos sonhos, né? Nos nossos sonhos aqui encarnados, muitas vezes quando lembramos de familiares, de pessoas que já partiram lá para o plano espiritual, são muitas vezes espíritos que a gente está reencontrando lá no plano espiritual enquanto está dormindo, são esses familiares e às vezes até outras pessoas que ficaram lá, que são afetos nossos, mas que nós não nos lembramos aqui na Terra enquanto estamos encarnados, mas que revisitamos nos nossos sonhos e nos sonhos temos contato com essas pessoas. Então é dessa forma que se dá esse processo de reencarnação. Muito obrigado, por hoje é isso. Não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho para receber as próximas notificações e até o próximo vídeo. Muito obrigado!